Opa, aqui é o Denilson Barbosa com mais uma dica de inglês para vocês e hoje eu quero falar sobre um assunto bem polêmico e que incomoda todos aqueles que estão aprendendo inglês. E o assunto que eu quero falar hoje é sobre o papel da gramática, ok? Bem, essa é uma questão que deve ser muito bem estabelecida, muito bem definida, para que não caia em nenhum mal-entendido, né? Porque, por exemplo, eu vou colocar aqui meu ponto de vista, não o meu ponto de vista exatamente, mas o ponto de vista da abordagem que eu sigo, ok? Não é uma coisa criada por mim, mas e deve ser bem entendida para que não se tenha uma noção equivocada do papel da gramática, ou para que não se entenda que eu estou dizendo que a gramática deve ser excluída, ok? Mas, basicamente, é o seguinte: a gramática ela pode ser estudada sim, mas ela tem o seu momento adequado e a sua função adequada. Então, normalmente, quando as pessoas estão começando a estudar uma língua estrangeira, quando estão começando a estudar inglês, principalmente aqueles que vão estudar por conta própria, né? E eu fiz esse vídeo principalmente pensando nisso, porque eu estou pensando nas pessoas que estudam por conta própria. A maioria dos que assistem aos meus vídeos são aqueles que são autodidatas, que estão estudando inglês sozinho, né? Então, há um grande número de pessoas que, ao começar a estudar, têm uma preocupação em comum, né? E muitas vezes isso se manifesta em perguntas, e-mails, né, que eu recebo, que é com os pedidos de sugestão de uma boa gramática para estudar inglês. Então, a pessoa tem como primeira preocupação encontrar um bom livro de gramática, encontrar uma gramática que seja boa. É muito comum esse termo, uma gramática boa. Onde é que tem uma boa gramática de inglês, etc. Ok? Então, percebe-se aqui uma grande preocupação, em primeiro lugar, nas pessoas em estudar gramática. Ok? Isso talvez seja um hábito, né, ou um método, uma tendência que venha lá de trás, lá da escola, onde você está acostumado a estudar, né, verbo to be, estudar gramática todo ano e volta no ano de novo. Então, acaba enraizando essa forma de aprendizagem que você deve buscar a gramática, deve buscar as normas. Okay? O grande problema disso é o seguinte, é que você começa a estudar normas de uma língua que você ainda não entende, de uma língua que você não conhece. E outra coisa, estudar gramática não oferece os instrumentos suficientes para a aquisição de uma linguagem. Você não vai passar de entender um emaranhado de regras, um emaranhado de normas. Mas é um emaranhado de normas de uma língua que você sequer ainda é capaz de se comunicar ou é capaz de entendê-la, né? Então, o ponto principal que eu quero chegar aqui é o seguinte: você deve aprender primeiro e estudar depois. Ou seja, aprender o idioma primeiro, ser capaz de se comunicar nele primeiro e, em seguida, dar enfoque às regras, fazer um estudo de normas, de regras, de gramática, etc. Né? E como é que isso é possível? Né? Talvez seja essa a grande dificuldade das pessoas, né? Em perceber como que eu vou aprender a língua primeiro se não for através da gramática. Então, vocês, né, principalmente aqueles que estão começando agora, ou quem já está estudando há muito tempo, e está no caminho árduo aí do estudo do idioma, seguindo gramática, tem que ampliar os horizontes para novos tipos de materiais. E que tipos de materiais são esses? São textos e textos seguidos de áudio, ok? Você precisa, em primeiro lugar, determinar, aprofundar, construir a sua capacidade de ler textos, entender textos e acompanhar esses textos com áudio, para que você desenvolva a sua capacidade de compreensão auditiva, para que você desenvolva o seu conhecimento da pronúncia das palavras. Quando você simplesmente estuda inglês num livro de gramática, em que você não tem contato com qualquer tipo de áudio, você sempre vai supor a pronúncia das palavras. Você vai supor a pronúncia das palavras ao ler aquele texto,
ou enunciado, ou frases, etc., e vai supor com base na lógica da pronúncia do português. E certamente vai supor errado. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de referência. Ok? Então, o fato de você não ser capaz de olhar uma palavra hoje em inglês e saber pronunciá-la corretamente, não é uma questão que está ligada à sua inteligência, é uma questão que está ligada às referências de pronúncia que você tem da sua língua materna. Então, se você não tiver um treinamento inicial com base em listening, em ouvir muito, você não vai desenvolver uma capacidade adequada de pronunciar palavras e de entender esse idioma quando ele é falado por nativos. Então você realmente precisa mudar o enfoque. Se você começou pela via da gramática, você tem que mudar o enfoque, parar o que você está fazendo de gramática e começar a caminhar para esse lado de leitura com listening, acompanhado de texto, acompanhado de áudio, ok? Bem, mas então eu não vou estudar gramática, não vou aprender as regras, né? Caso você ainda esteja insistindo em aprender as regras. Você aprende sim. Ao ler, ao ouvir o texto que está organizado com a gramática correta, com o texto correto, você naturalmente percebe a partir do contexto as estruturas gramaticais. E o que é muito melhor do que estudar diretamente na gramática, sem nunca ter visto aquilo antes, sem nunca ter tido contato algum com aquilo, pois você, ao ler, você aprende aquela gramática, você vê aquilo tudo aplicado no contexto. Então você aprende contextualizado. Ok? Então, ao ver determinadas estruturas no texto, você é capaz de, com o tempo, ir percebendo as estruturas, como que elas funcionam, como que elas se organizam. Ok? Porque somente textos, e textos com áudio, oferecem para você uma frequência suficiente de estruturas gramaticais e de vocabulário para que você possa aprender aquilo. Né? Então, existem, por exemplo, se você faz um estudo com algum professor ou algum curso, né, seja lá onde for, que é muito baseado em gramática, e você chega lá em fevereiro, por exemplo, você estuda o passado do verbo to be, ou do verbo have, ou seja lá qual for. Você só vai voltar nesse tema, sabe-se lá quando, né? Em que você vai voltar naquele tema de novo. Então você não tem frequência suficiente, você vê o tópico uma vez ao ano. Isso se voltar a ver novamente. E quando você lê texto, não, você vê de tudo o tempo inteiro. Ok? Então, em primeiro lugar, você deve desenvolver a sua capacidade de se comunicar no idioma. O que é isso? É a capacidade, em primeiro lugar, de ler textos, entender textos, de ouvir áudios e entender o áudio. Né? É importante você entender que a sua capacidade de falar inglês, ou até mesmo a sua capacidade de escrever bem no futuro, vai depender do quanto você ouviu e do quanto você falou. A sua fala é resultado do seu listening. A sua fala, ela vem como resultado do quanto você ouviu e não exatamente do quanto você estudou gramática ou do quanto você tenta falar. Do quanto você tenta falar com base em coisa alguma, ok? Pois você não tem base de vocabulário para falar. Então, você precisa disso. Você precisa de muito treinamento de leitura, de listening. Você precisa de um vocabulário amplo. E vocabulário amplo não se adquire estudando gramática ou consultando o dicionário. Vocabulário amplo você conquista através de leituras. Você conquista através de muito áudio. Isso é muito óbvio, até mesmo em português. Todo professor de português fala isso. Se você quer ter um bom vocabulário para escrever redação, qualquer coisa, você precisa de muita leitura em português. Então o mesmo ocorre com o inglês. Se você quer começar a desenvolver a sua língua, a sua segunda língua, e vir a falar como um nativo, falar fluentemente, você precisa mudar o seu enfoque das regras, e de estudar regras, né, e de fazer exercício de preencher lacunas, de completar frases, exercício de conjugar verbo, de memorizar a lista de tempos verbais. Você tem que parar de fazer isso tudo e dar um enfoque maior em comunicação. E ouvir é uma forma de comunicação. Ler é uma forma de comunicação. Então é isso que você precisa em primeiro lugar. Bom, e então qual seria o papel da gramática? O papel da gramática ela vai vir depois
para lapidar, para aperfeiçoar um idioma que você já tem, um idioma que você já domina, um idioma que você já entende. Ele é para aperfeiçoar a sua fala, é para aperfeiçoar a sua escrita. Ok? Então ele vai atuar como suporte. Em primeiro lugar, você precisa adquirir a língua. Você tem que ser capaz de adquirir a língua. Em primeiro lugar, adquirir uma compreensão razoável, ser capaz de entender um texto, ser capaz de entender o áudio, assistir um filme, assistir um seriado em inglês, mesmo que seja com áudio e legenda em inglês, para depois dar um enfoque maior em gramática. Okay? Então esse é o recado de hoje. Você tem que inverter a ordem das coisas, né? E inverter mesmo, começar a apostar mais em leituras, em textos com áudio, né? E eu sei que nas escolas, né, principalmente as escolas de idiomas, a abordagem é diferente. Você só começa a ver os textos maiores, os áudios maiores, lá na frente, quando vai chegando no intermediário, no avançado. Mas, infelizmente, esse tipo de abordagem não é muito produtiva. É preciso que seja o contrário. É preciso que você tenha muita exposição inicial, muito texto e muito áudio. Okay? Obviamente, nas primeiras vezes pode parecer um pouco mais difícil, mas eu tenho certeza que com o tempo de treinamento, com o tempo de insistência, você vai pegando, né, formando um vocabulário básico e vai sendo capaz de entender cada vez mais os textos. Okay? Bem, e se vocês precisam de sugestões de textos, onde estudar esses textos, onde encontrar esses textos, esses materiais com áudio, basta você procurar aqui no meu canal, tem vários vídeos em que eu dou sugestões de sites que trazem arquivos de textos com áudio que você pode salvar no seu celular, no seu computador, em qualquer lugar, e ouvir, ler aquilo em qualquer lugar, em qualquer hora vaga que você tiver. Ok? Bem, então eu queria deixar um pedido aqui no final para vocês, que é o seguinte: se alguém estuda dessa forma, muito enfocado em gramática, e sente que está tendo dificuldade de aprendizado, deixe seu comentário aqui embaixo, coloca aqui o comentário no vídeo sobre a sua experiência, e se tem alguém que teve uma experiência relevante com áudios, né, ouvindo e lendo, deixe seu comentário aqui também, que para ajudar aqueles que ainda vão entrar nessa caminhada aí com áudios e textos em inglês, ok? Bem, então é isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal e está interessado em receber novas dicas com novos vídeos, procura o link aqui embaixo do vídeo, em algum cantinho aqui da tela tem um link, né, para você clicar para se inscrever, ok? E também, por favor, não deixe de avaliar esse vídeo. Se você gostou, né, dê o joinha, clica no joinha. E também, se você não gostou, avalie também da mesma forma, ok? É importante que vocês saibam que essa interação de vocês, esses comentários, a avaliação, o joinha que vocês deixam aí, tudo isso significa uma forma de patrocinar esses vídeos e uma forma de permitir com que eu mantenha essas dicas constantemente para vocês, ok? Bem, então é isso e vejo vocês na próxima dica. Até mais!